Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 17. Lucas 17. Amém? Achado? 17, versículo 26. Quem achou, diga amém? Olha aqui para mim, queridos, você que achou. Jesus, ele está aqui, ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus aqui, ele está dando uma grande dica de alguns acontecimentos. O que eu disse? Alguns iriam preceder a vinda de Cristo. Amém? Atenção. Acontecimentos que iriam preceder a vinda de Cristo. E aí ele diz assim no versículo 26: assim como foi nos dias de quem, gente? De Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Agora, Senhor, dá-nos ouvido. Diga assim: Espírito Santo, eu quero ouvir com o meu coração, prestar atenção na Tua palavra e guardá-la no meu coração e colocá-la em prática no meu dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos vivendo a vida cristã, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos acostumando com algumas coisas, e o mundo está aí cada vez se fortalecendo mais. O mundo está equipado. Satanás equipou o mundo de uma determinada forma, que se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós estamos abaixando as nossas cabeças diante da força e das coisas do mundo, e aceitando essas coisas e nos dobrando diante delas. E aqui, quando ele foi interrogado, Jesus interrogado, como é esse negócio? Quando é que o Senhor vai vir, né? Quando vai vir o reino, né? O reino de Deus virá na terra. Aí Jesus, ele pega dois exemplos que eles já conheciam na palavra, que está lá no Velho Testamento, e ele diz assim: da mesma forma que foi lá nos dias de Noé, assim será. Da mesma forma que foi, como foi nos dias de Ló, assim será o final dos tempos. E ele dá algumas características de como que eram esses dias. No caso de Noé, ele fala: eles comiam e bebiam, ou seja, uma vida normal, casavam-se e davam-se em casamento. Hoje nós fizemos um casamento. Será um dia comum, né? Até o dia em que Noé entrou aonde? Na arca, e veio o dilúvio e destruiu toda a humanidade naquele tempo. Então chegou uma hora em que Deus, ele olhou para a terra e ele falou: não dá mais. E aí ele escolhe, ele vê Noé aqui, nós vamos ver algumas características desse homem, e ele constrói uma arca. Demora mais de 100 anos construindo essa arca, porque os homens viviam muito mais tempo do que hoje naquela época. E aí entra apenas a família de Noé. Marque bem o que eu estou dizendo. Entrou a família de Noé. Entrou Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas, de toda uma população lá. E o que esse texto nos fala é que da mesma forma que o mundo estava perdido, Deus encontrou uma família, e ele salvou essa família para dar continuidade depois à população da terra. Mas ele acrescenta, para reforçar a ideia, ele pega um outro exemplo de Ló. E Ló era um parente de Abraão, em que, num determinado momento, parente
Isso mesmo, de Abraão. Eu chute na minha cabeça aqui, os bytes aqui. E ele foi junto com Abraão, porque Deus chama Abraão e ele sai junto com Abraão. Chega uma hora que começa a ter um atrito entre os pastores de Abraão e de Ló, porque ele havia enriquecido muito, e eles se separam. E Abraão fala para Ló: se você for para lá, eu vou para cá; se eu for para lá, você vai para cá. Escolhe. Ele escolheu os lados de Sodoma e Gomorra, que era como um jardim de Deus, muito bem regado. E aí Abraão foi para o outro lado, e ele foi morar em Sodoma e Gomorra. Amém? Deus olha para Sodoma e Gomorra e vê também que a cidade estava deteriorada. E ele resolve dar fim à cidade. Mas antes disso, quando os anjos descem para ir ver a situação e presenciar ali a situação da cidade, passa por Abraão. Abraão intercede por Sodoma. E aí ele vai diminuindo o número de pessoas, tal. Se houver tantos justos, não destruam, tal. Mas eles foram lá e havia apenas a família. O quê? A família de Ló, que era Ló, a esposa de Ló, e 2 filhas e 2 gêmeos. No caso de Noé, todos os 8 entram na arca. No caso de Ló, apenas a mulher, a mulher e as 2 filhas saem de Sodoma, porque os gêmeos não acreditaram na história que a cidade seria destruída. Então eles ficam em Sodoma e saem apenas 4 pessoas. E mesmo assim, a mulher de Ló, Deus deu uma ordem para que eles não olhassem para trás, mas ela desobedece essa ordem, ela se transforma numa estátua de sal. Pergunta para o teu irmão assim: por que estátua de sal? Por quê? Por que numa estátua de madeira, de granito, de vidro, e sim de sal? Já parou para pensar por quê? Então eu vou pregar sobre isso numa outra palavra, você vai ficar sabendo. Agora eu não vou falar. Mas ela se transforma. Não vou falar não, mas vocês voltarem. É que nem novela, capítulo, né? Cara, a mulher vai ficar assim, gostando. Vai falar para mim: pergunta lá ao pastor por quê, para ele saber aquela coisa, né? Mas se transforma e ela não sai, né? Acaba também ficando para trás de uma família muito linda, que poderia toda ser salva, apenas o pai e as 2 filhas acabam sendo salvas. Mas Deus sempre tratando com família, e Jesus aqui dando exemplos práticos. Jesus sempre deu exemplos práticos. Jesus nunca falava alguma coisa que não pudesse entender, a não ser as parábolas, porque já era uma estratégia que ele tinha para somente aqueles que queriam mesmo, que criam, é que entendessem a parábola, né? Era uma estratégia que ele tinha. Então, Jesus aqui ele dá essa orientação. Diz a palavra aqui, que ele está dizendo assim, no versículo 34: digo-vos que naquele dia 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Naquele dia 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. Quer dizer, vai ser de noite num lugar, logicamente, porque do lado do globo está de noite, do outro lado está de dia. De um lado alguém está dormindo, do outro lado alguém está trabalhando, não é assim? 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Jesus está falando do arrebatamento. Ele está dizendo que um dia nós sairemos daqui dessa terra, antes da terra sofrer o que ela vai sofrer. Agora olha aqui, irmãos, presta atenção. Um dia a terra foi destruída por água e Deus salvou Ló e a sua família. Sim ou não? Sempre assim. Um dia, não é a sua família. Um dia uma cidade ia ser, 2 cidades iam ser destruídas, e Deus vai lá e salva Ló e as suas 2. Queria salvar toda a família, mas não foi possível, eles não quiseram. É sempre assim. Deus está nos dando a oportunidade hoje, e essa oportunidade não pode passar de hoje. Eu tenho que garantir, porque eu não sei o dia e nem a hora. E ele diz assim: como virá o Filho do Homem? Assim como o relâmpago. Diz aqui no 24: assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Amém? Então vai ser um vum. E aí aqueles que estiverem preparados
como estavam Noé e como estava Ló, eles irão subir. A destruição virá, mas nós não participaremos dessa destruição. Aqueles que creem e aqueles que têm aqui, e ele vai falar, Jesus dando exemplo, ele vai falar de algumas características. Então abra comigo lá em Gênesis capítulo 6, por favor. Vamos ver um pouquinho aqui sobre a vida de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, quais eram as características na época de Noé? Maldade, impiedade, depravação moral, terra deteriorada, arruinada, cheia de violência, crueldade, injustiça e outros adjetivos mais. Porém, diz a palavra no versículo 8, porém, graças a Deus pelo porém, Noé achou graça, achou favor diante do Senhor. E qual era a história de Noé? O resumo da biografia de Noé: era homem justo, diga comigo, justo, íntegro, e ele andava com Deus. Amém? Por causa, presta atenção, irmãos, não diz dons, não diz qualquer outra coisa, mas diz que ele foi olhado por Deus porque ele era um homem justo, íntegro, e porque era um homem que desejava andar com Deus, e a terra estava corrompida, moralmente deteriorada. A terra estava gemendo como ela está hoje. A situação não é diferente. Abre os jornais. Eu assinei jornal durante alguns anos, parei um pouco porque misericórdia, aí voltei agora a assinar novamente. Cada dia, a hora que eu pego o jornal na porta lá do apartamento, é só notícia ruim. Espreme o jornal para você ver. Praticamente você não vê notícias boas, porque o homem está mal. O pecado deteriorou o homem, deformou o homem, e o que ele faz é só interesse próprio. Então a corrupção, o que ele faz é mentir. A mentira da verdade são coisas que não tem mais diferença para o homem. Você falar de uma moça se guardar para casar virgem é uma loucura, né? É uma loucura. Como nós fizemos um casamento hoje, onde o casal se guardou, e eu acompanhei esse casal, e eles vão ter as suas luas de mel verdadeira ou sei lá, verdadeira. Agora eu fiquei vermelho. Mas é um prazer fazer isso, irmãos. Mas para o mundo isso é loucura. É loucura. É absurdo isso. Você falar a verdade. Você não entrar em propostas corruptas. É loucura para o homem. Porque trocou-se a verdade pela mentira. É assim que estava. Isso, diga assim comigo, isso já aconteceu. Não é novo, irmãos. Não é novo. Só que Deus olhou para essa terra e Ele falou: o homem não quer nada comigo. Aí levanta uma família, e esse homem prega mais de 100 anos e não tem um filho de Deus que se converte nesse tempo. E todo mundo achando que o velho estava louco, estava com Alzheimer, está doido. E ele constrói a arca, e a chuva vem, porque ninguém acreditava que tinha chuva, não tinha chovido na terra ainda, até esse momento. Loucura. E aí o povo morre mesmo, e Deus começa tudo de novo. Amém? Que o Senhor nos advirta nessa noite, né? Os homens, aqui no capítulo 13 de Gênesis, por favor, vai falar um pouquinho de Sodoma. Aqui fala da separação de Ló e de Abraão, né? Ló se separa, mas no capítulo 18, né? Na verdade, é que começa aqui o relato. Depois você, 18 e 19, você lê em casa. Mas o que eu quero, no capítulo 18 e 19
dizer para os irmãos. Capítulo 18, versículo 20, diz assim: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. No 19:5 diz assim: e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens? Onde estão quem, gente? Homem, que à noitinha entraram em tua casa, traz-o para fora, para que nós o quê? Abusemos dele. É interessante, se você olhar o relato, vai ver depois. Ló tinha 2 filhas, que no meio de uma cidade totalmente corrompida, porque os anjos entraram e eles viram esses homens entrando na casa de Ló, e os homens foram à porta de Ló, dizendo: traz para fora esses homens, para que a gente o quê? Abuse deles, homossexualismo mesmo. E aí Ló fala assim: pega as minhas filhas que são o quê? Virgens. Ele conseguiu manter a sua família unida e as suas filhas santas no meio de uma cidade extremamente corrompida pela maldade, pela imoralidade, pelo homossexualismo. Por isso que Deus olha para esse homem e ele fala assim: eu não posso destruir essa cidade, porque existe um homem, uma família que agrada o meu coração que está ali. Amém, queridos? E enquanto Ló não saiu da cidade, inclusive teve que os anjos pegar na mão e falar: vamos embora, rapaz, porque ele estava ali, porque os futuros genros, os namorados das filhas não queriam, não acreditaram. Imagina, né? A moça tem que largar o rapaz que estava querendo casar com ele, mas elas largaram. Aí vai uma notícia para os namorados e jovens e solteiros: cuidado com quem você vai casar. Amém? Cuidado. Vê se esse homem e se essa moça, se moça ou moça, realmente tem o mesmo coração em Cristo como você tem. E eles saem dali, arrastados praticamente pelos anjos. Interessante que tem um outro texto, você não precisa abrir, lá em Pedro, mas eu vou ler para você. Se quiser você anote Pedro capítulo 2, versículo 5. Mas eu vou ler assim, mas presta atenção. E não poupou o mundo antigo, está falando que Deus não poupou nem anjos que pecaram, e nem o mundo antigo, mas preservou a Noé. Agora nós estamos no Novo Testamento, Pedro está escrevendo, falando das coisas lá de Noé. Mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Versículo 6: e reduzindo em cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto por exemplo a quantos venham viver impiamente, e livrou o justo Ló. Olha só como vivia Ló numa cidade dessa. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, o Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daquele. Mas aí Deus vem com uma palavra muito tremenda, porque o Senhor, diga comigo assim: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Amém? Depois você grave aí. Nessa semana, leia o capítulo 2 de 2 Pedro. Eu não vou falar da relação que ele dá, porque aqui Pedro ele começa a falar da relação, das coisas, da lista de procedimento dessas pessoas. Pessoas que andam segundo a carne, menosprezam o governo, atrevidos, arrogantes, difamadores, insubordinados, irracionais, e assim vai. É uma lista enorme. Que ele está dizendo: pessoas que estão vivendo nesse mundo de hoje, mas que estão contrários à vontade de Deus. Olha, queridos, olha aqui para mim, não perca a linha daquilo que o Espírito está falando. Jesus lá atrás, antes da sua morte, está dizendo: será como os dias de Noé e os dias de Ló. E aqui ele está dizendo que Ló afligia a sua alma. Queridos, olha aqui para mim, por favor. Deixa a sua alma se afligir pelo pecado do mundo.
não se acostume com o que está acontecendo. Em nome de Jesus. Aflige a sua alma. Fala, Deus, não pode. É de chorar, irmãos. É de chorar. Esses dias, passando pela televisão, eu vi uma cena de dois jovenzinhos. Eu falei, meu Deus, não pode isso. Me faz mal. Porque eles estão corrompendo os seus corpos, que deveria ser templo do Espírito Santo, e trazendo imoralidades para si mesmo. Que o Senhor nos ajude a manter como o coração de Noé e de Ló, onde o mundo está perdido, onde durante muitos anos pregou, ninguém acreditou, mas ele levou consigo a ele, a sua esposa, as suas filhas, os seus genros. Que Deus nos dê um coração de Ló, que no meio de uma cidade que foi destruída nas cinzas, foi destruída porque não se arrependeu, porque não queria Deus, mas queria viver na luxúria, na imoralidade da vida, na perversidade. Mas ele e as suas duas filhas foram salvos, porque esse homem, diz a Bíblia, ele afligia todos os dias por causa da iniquidade daqueles homens. Que você e eu saiamos na rua, olhamos jornais, olhamos a televisão, na rua, os jovens. Eu fico pensando, lá na rua que sobe tem alguns barzinhos, esses boates, fazem filas, irmãos, para entrar ali. Eu falo, Jesus, nos dê a graça de ter fila para entrar na tua casa, porque lá destrói e aqui dá eternidade para as pessoas. A verdadeira alegria está aqui. Estávamos reunidos na casa de um irmão lá na Vila Olímpia, do Nivaldo, está lá o Nivaldo, e ele contando a história pregressa dele, do que ele foi, do que ele fez. E nós estávamos na mesa da casa dele, uma casa linda que Deus deu a ele ali, esposa com 2 filhos, e a gente tomando um café, um bolo de cenoura, era bolo de cenoura? Bolo de cenoura com chocolate em cima, tomando um suquinho de abacaxi, e nós falamos assim, não precisa ter cerveja aqui em cima, não precisa ter uísque, não precisa ter maconha, cocaína. E ele mesmo disse, hoje eu sou tão feliz, pastor. Nunca fui tão feliz na minha vida. Nunca fui tão feliz. Porque nós não precisamos disso. Mas o mundo não conhece essa felicidade. E nós não podemos nos calar. Essas pessoas que estão aqui, elas têm que ouvir disso. Sabe que elas precisam ouvir daquilo que você vive. Sabe o que o Nivaldo vai fazer para a pessoa que ele colocou? Porque ele vai falar do que ele vive na casa dele. E o mundo está querendo isso, está precisando disso. Porque as pessoas estão rodando, achando que é dinheiro que traz felicidade, que é carro novo que traz felicidade, é bom, que casa nova. Não, irmãos, se o Espírito Santo não estiver no coração da pessoa, sempre haverá um vazio. E se ela morrer com esse vazio, ela vai gemer por toda a eternidade no inferno. Isso não é conto da carochinha, não. Isso não é conto de fadas. É uma realidade. E quantos hoje já estão lá, onde não tem mais saída, e nós temos que correr para falar do amor de Deus a elas em nome de Jesus. Diz assim, aqui Pedro, ele fala assim no versículo 15: tende por salvação, não, 2 Pedro, diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram. Dentro da lista que Pedro está falando, da impiedade dessas pessoas, eles falam que alguns estavam no reto caminho, mas eles se extraviaram. Fala de pessoas que conheceram a Deus, mas abandonaram a Deus. No versículo 20, ele fala assim: portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, como eu e você escapamos das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado
pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento. O que ele está dizendo? Olha aqui, queridos, ele está dizendo, olha, alguns estão voltando para trás. Voltar para trás é redundância, né? Mas alguns estão voltando, estão se extraviando. Alguns que um dia professaram a fé e creram em Cristo estão recuando. E estão recuando, sabe por quê, irmãos? Porque não tem tempo de oração mais, porque não tem tempo de leitura da palavra, porque estar na igreja não é mais prioridade. Estar numa reunião não é prioridade, é se der tempo, se eu puder, se eu conseguir. Não há mais aquele objetivo. O Bruno estava testemunhando aqui no dia dos jovens. Ele estava lá fazendo um treinamento lá no Canadá e começou uma chuva, mas tinha hora da igreja. Ele falou, meu Deus, o que eu faço? Não tinha ônibus, arrumou lá emprestado um guarda-chuva e chegou molhado na igreja, mas eu fui à igreja. E ali eu recebi de Deus. O que Deus quer nos trazer nessa noite é trazer de volta a valentia para servir-lo. Agarra e dizer, eu não largo daqui em nome de Jesus. Amém? Alguns falam, não, esse é papo furado, larga a mão disso. Você, não, eu sei em quem eu creio, eu tive uma experiência com ele. Glória a Deus. Eu não largo. Mas o que é isso? Você vai deixar de lá para cá? Eu deixo, não tem problema, eu quero servir o meu Deus, porque Ele é mais importante na minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. E eu largo mesmo. E alguns, por causa de mau exemplo dos outros, acabaram desacreditando. Irmãos, a sua fé não pode ser baseada na minha vida, tem que ser baseada na sua experiência com Deus. Aí vem maus exemplos e fala, ah não, então eu também não, eu continuo em nome de Jesus. É que nem aquela história, num compromisso a maioria chega atrasado. Aí eu que chegava na hora certa começo a fazer o quê? Chegar atrasado. Já que todo mundo chega atrasado, vou chegar também. Não, irmão, continue chegando na hora certa. Fala para o teu irmão assim, continue chegando na hora certa. Porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para o Senhor. Amém? Você está servindo a Deus, não está servindo o homem. Você está fazendo para Deus. É o Senhor que você está servindo, não é o homem não. Se ninguém faz, eu faço, não tem problema. Aí foi uma convocação para fazer um mutirão, vai 3 ou 4, aí desanima, não, fica os 3 ou 4 fortes ali em nome de Jesus, e deixa os outros com Deus. Mas ele está dizendo, alguns, infelizmente, o apóstolo Pedro está dizendo, se extraviaram. E ele diz assim, é melhor nunca ter conhecido, do que ter conhecido e ter voltado para trás. Porque ele diz assim, Paulo fala, um dia foi limpo, agora voltou de novo para o lamaçal. E nós fomos tirados de lá, em nome de Jesus. Amém? O nosso grande desafio hoje é mantermos fiéis ao Senhor e não abrir mão disso, em nome de Jesus. Amém? Agora esse texto eu quero que você abra lá em Provérbios 4. Eu quero que você grave esse versículo na sua Bíblia e no seu coração. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Provérbios 4. Provérbios 4. Acompanha comigo, por gentileza. Ele está falando aqui dos ensinamentos. Ele começa no versículo 20 falando: filho, atenta às minhas palavras, inclina os teus ouvidos. Eu estou pedindo para os irmãos, inclina os teus ouvidos ao ensinamento da palavra de Deus. Ele fala no 21, não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no íntimo, aonde? No mais íntimo do teu coração, porque são o quê? Vida para quem os acha, e saúde para o quê, gente? Ah, você quer ser saudável fisicamente? Então guarde a palavra de Deus no seu íntimo, no seu coração. Agora no 23, sobretudo, sobre o que, gente? Junta tudo, e sobre todas essas coisas, o que você deve guardar? Guarda o coração. Diga comigo, porque do coração procedem as fontes da vida. Amém? Coração fala de alma, fala de consciência. Não abra mão da sua consciência.
A Bíblia fala sobre 4 tipos de consciência. Quantos tipos? Eu vou falar rapidamente porque isso aqui é um estudo mais longo, só para você saber. Mas a Bíblia fala, primeiro, da consciência fraca. 1 Coríntios 8:7, não precisa abrir, só vou citar. A consciência fraca é aquela consciência que não tem convicção, aquela consciência que deixa que o inimigo roube a palavra de forma muito fácil. É aquela semente que caiu à beira do caminho, comparadamente. A segunda consciência é a consciência corrompida, que está lá em Tito 1,15. A consciência corrompida é a consciência suja, contaminada pelo pecado, infeccionada. Está infeccionada, né? Diz aqui que a característica dessa consciência é negar pelas obras. Diz que crê, mas não vive. A consciência cauterizada, lá em Timóteo 4,2, fala da consciência insensível ou insensibilizada pelo pecado. Aí a pessoa se torna uma pessoa mentirosa, hipócrita, manipuladora da palavra. E essa é a história que foi de Salomão, infelizmente. Já não ouvia mais a voz de Deus. Mas a outra consciência, graças a Deus por ela, e eu quero declarar que essa é a tua consciência nessa noite. É a terra boa. Não é a semente que caiu à beira do caminho, não é o solo rochoso, não é entre os espinhos, mas é a terra boa, é a boa consciência, é a consciência limpa e a consciência pura, de 1 Timóteo 1,18. É a consciência que não vive no pecado, que se arrepende, que quer mudanças, em nome de Jesus. Agora olha para mim, queridos, encerrando. A palavra de Deus, ela nos adverte isso. Como é que essas pessoas se tornaram nulas no seu entendimento com Deus? Porque elas foram enfraquecendo a sua consciência, foram dando espaço e foram negando a boa consciência. E a Bíblia diz, nesse estudo aqui sobre consciência, de que quando eu nego a boa consciência, eu venho a naufragar na fé, afundo na fé. Então eu tenho, quando a tua consciência apitar de que alguma coisa está errada, não vá contra ela, considere, porque Deus colocou isso dentro de você. O Espírito está aí, acendendo uma luzinha vermelha. Para, preste atenção, me dê atenção, olhe para mim. Aí muitos prosseguem, alheios ou não dando importância a essa ação do Espírito Santo, e a sua consciência vai se enfraquecendo, se corrompendo, se cauterizando, até o ponto que daqui a pouco elas usam a própria Bíblia para defender os seus pecados, e conhecem a palavra. O que eu quero mostrar para os irmãos, que o pessoal lá de Noé e o pessoal do tempo de Ló, eles tiveram a sua oportunidade, mas eles não aproveitaram a oportunidade e nem deram atenção àqueles que lhe falaram. Que o Senhor nos guarde nessa noite. Essa palavra é uma palavra de exortação para você, não de condenação. Amém? Vocês ouviram? Amém. Porque quem somos nós para isso? É apenas exortação. E que você preste atenção, porque o que nós temos visto aí fora é uma coisa terrível, não é uma coisa fácil de lidar. E se nós não socarmos os olhos aqui e realmente lermos a palavra e nos alimentarmos do pão da vida que alimentamos hoje, simbolizando, e não temos tempo de oração, e se nós não viermos à casa de Deus para juntos estarmos unidos e um fortalecendo o outro, nós corremos um sério risco. E que Deus te ajude em nome de Jesus. Jesus, ele é muito claro. Um dia, 2 estarão numa cama, um será tirado e o outro vai ficar. Por quê? Porque um não quis ouvir e o outro deu ouvido. Mas vamos profetizar que a tua cama vai ficar vazia em nome de Jesus. A tua casa vai ficar vazia em nome de Jesus. 2 estarão no campo trabalhando, um será tirado, o outro vai ficar. Eu vou profetizar que você vai levar com você todas as pessoas que trabalham com você, toda a sua classe lá na escola, na universidade, onde você estiver, em nome de Jesus. Deixe as pessoas falarem que você é inoportuno,
Porque a Bíblia diz, né, que nós devemos pregar a palavra a tempo e fora do tempo. Nem é falar de tanta coisa de fora. Fale daquilo que é eterno. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que nesse momento você se recolhesse 100% na presença de Deus. O que deve se guardar, guarda no teu coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda no teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Feche os seus olhos. E aqui, o escritor de Provérbios, inspirado pelo Espírito, diz: afasta de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos olhos, dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Toda inquietude dos olhos sejam tiradas, a boca seja santificada. Ele continua dizendo: pondera a vereda dos seus pés e todos os seus caminhos sejam retos. E ele termina dizendo: não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Senhor, ajuda-nos como teus filhos. Espírito Santo que vive em nós, você que ainda não entregou o seu coração a Cristo, faça isso nessa noite. Diga a Ele: Espírito Santo, eu estou entendendo a tua voz, então eu quero agora te confessar como Senhor e Salvador da minha vida. É o início, é a porta de entrada para a eternidade com Cristo. Ainda com seus olhos fechados, eu queria convidar aqueles que ainda não oraram, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria te convidar a fazê-lo nessa noite, para que toda a igreja, todos saiamos daqui convictos de que se a última trombeta tocar agora, toda essa igreja vai estar com Cristo na eternidade. Então é a oportunidade. Eu queria que você que quer entregar o seu coração a Cristo, você acenasse com uma das mãos. Eu vou entender que você já está dizendo: não, eu quero entregar o meu coração a Ti, Jesus, nessa noite. Quem mais? Mais alguém deseja? Mais alguém? Aleluia. Mais alguém? Oportunidade. A igreja, por favor, esteja com seus olhos fechados, orando, me ajudando na oração. Somente essas pessoas com mão erguidas agora. Mantenha, por gentileza, a sua mão erguida. Aleluia. Eu queria pedir uma gentileza: você que ergueu a sua mão, vem aqui à frente rapidinho. Deixa eu orar com você aqui. Enquanto a igreja esteja orando, você não precisa ficar constrangido, não. Nós somos uma família, e como família de Deus, nós queremos nessa noite apresentar novas vidas a Ti, Jesus. Glória a Deus. Eu queria que ao lado, pode virar para mim, por favor, isso. Ao lado de cada um desses que estão chegando aqui, tivesse um irmão ao lado de deles, por favor, alguém me ajudando aqui. Alguém aqui, um casal, alguém que esteja, tem uma mocinha, um casal aqui, isso. Glória a Deus. Feche os seus olhos agora, vocês que estão aqui à frente. Jesus está nesse lugar. E não foi por acaso que você veio aqui. Ele te trouxe aqui nessa noite, para que você saia daqui com a eternidade dentro de você, com o reino dele dentro de você. E se há algum medo, todo medo vai ser tirado agora, porque diante dessa declaração, ninguém pode ir contra ela. O seu nome será escrito num livro lá no céu, e ninguém pode apagar. Então repita comigo agora, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração, toda a minha vida nas Tuas mãos. Eu te confesso, Jesus, como único Senhor
Salvador da minha vida. Perdoa, Senhor, todo o pecado que eu cometi no meu passado. Eu me desligo agora, pelo nome de Jesus, de tudo aquilo que eu fiz no passado, que foi contrário à tua vontade e à tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Agora eu queria que vocês olhassem para mim. Essa oração, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo passou a viver dentro de vocês. Vocês são filhos de Deus agora. Filho é aquele que confessa Jesus como Senhor e Pai. Amém? É o que vocês fizeram. De agora em diante, Deus vai tratar vocês como filhos, não apenas como criatura que Ele fez esse mundo todo. Então vocês são especiais para Ele. Vocês acabam de nascer de novo, espiritualmente falando. O espírito de vocês que estava morto ressuscitou para ter relacionamento com o Pai. Em nome de Jesus. E vocês são os nossos irmãos em Cristo. Amém? E todas as pessoas que estão aqui são da mesma família. Amém? Eu queria que vocês seguissem aqui o pastor Marcos, ali fora. E nós vamos dar um presente para vocês lá, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus por isso. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Aleluia. Faça desse cântico a sua oração. Aos pés da cruz me encontrei. O que veio te entrego a as minhas mãos purificar meu coração, que mande em tudo
faça em nós o que o Senhor bem quiser. Mas, Senhor, ajuda-nos a termos o coração de Ló, a ficarmos afligidos com aquilo que está acontecendo no mundo, Senhor, a não nos conformarmos com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que todos nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Senhor, renova nossa mente. Se você puder, coloque a sua mão na sua cabeça e fala: Senhor, a cada dia renova a minha mente. Renova a minha mente. Ajuda-me a ver como o Senhor vê, a ouvir como o Senhor ouve, a falar como o Senhor fala, a tocar como o Senhor toca, a estar em lugares que o Senhor está, Senhor. Pai, nós queremos levar muitos ao céu conosco. Ajuda-nos a sermos frutíferos, Senhor. A Tua palavra diz: guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Senhor, eu declaro o Teu povo, cada um aqui guardando o seu coração em Ti. Eu profetizo sobre você, meu querido irmão, irmã, vida frutífera, família abençoada, em nome de Jesus, uma fé inabalável em Cristo, onde você não vai recuar nas maiores e melhores ofertas do mundo. Você vai dizer: não, isso não é lícito, isso não é justo, isso não é santo. Então, Senhor, mesmo que eu queira, eu não faço pela força do Teu Espírito em mim. Senhor, eu quero manter uma vida íntegra e santa, mas, Senhor, dê dons ao Teu povo, dê os dons espirituais, os dons de cura, os dons de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, palavra de conhecimento, Senhor. Ó Deus, vem, Pai, uma unção dos dons espirituais, traz os dons ministeriais, os profetas, evangelistas, pastores e mestres sobre o Teu povo, mas traz, Senhor, ó Deus, o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, Senhor, aquilo que é Teu. Senhor, eu quero abençoar o Teu povo como um povo santo. Saia daqui nessa noite com vestiduras novas. Saia daqui feliz da vida, porque você foi salvo. E mantenha essa vida com Cristo. Não abra mão, não abra concessões. Seja fiel, Senhor. Seja fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja todos os que estão aqui presentes, sobre todas as famílias que estão aqui, sobre toda essa igreja, as igrejas dessa cidade, da nossa nação e das nações, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa consolada e diga para ela que estamos juntos.